Vamos agora estudar os receptores cardiovasculares, sobretudo aqueles sensíveis à pressão, no caso, os barorreflexores, bem como vamos estudar também o chamado barorreflexo. O barorreflexo é a principal via reflexa que regula a pressão arterial média. Essa via envolve a ativação de mecanorreceptores sensíveis ao estiramento, os chamados barorreceptores. Esses barorreceptores encontram-se na túnica adventícia das artérias, especialmente em dois locais principais: no seio carotídeo e no arco aórtico. O seio carotídeo é uma dilatação na parede da artéria carótida interna. As fibras aferentes desses barorreceptores formam o nervo do seio carotídeo. Esse nervo se junta ao nervo glossofaríngeo e continua subindo até o tronco encefálico, no núcleo do trato solitário. Já os barorreceptores aórticos formam o nervo aórtico. Este se junta ao nervo vago, no caso o nervo vago esquerdo, e continuam subindo também até o tronco encefálico, no núcleo do trato solitário. Bom, a visão predominante é de que os terminais axônicos dos barorreceptores possuem canais sensíveis ao estiramento. Desse modo, a distensão ou alongamento da parede arterial, especialmente quando a pressão arterial aumenta, induz a abertura desses canais sensíveis ao estiramento, consequentemente a um influxo de cátions, promovendo assim a despolarização desses neurônios. Desse modo, então, nós podemos dizer que a atividade dos barorreceptores aumenta com o aumento da pressão arterial. No entanto, se a hipertensão for mantida, a atividade ou sensibilidade desses receptores diminui, levando assim a uma adaptação dessas células. Existem dois tipos de barorreceptores arteriais: as fibras A e as fibras C. As fibras A são mielinizadas, são de grande diâmetro, portanto possuem uma maior velocidade de condução. O disparo dessas células se dá com um limiar de 30 a 90 milímetros de mercúrio, portanto essas fibras estão ativadas em pressões arteriais normais. No entanto, elas são menos numerosas que as fibras C. Fibras C, que são amielínicas, possuem um pequeno diâmetro, portanto uma menor velocidade de condução, são acionadas com pressões de 70
a 140 milímetros de mercúrio, portanto são importantes em altas pressões e são mais numerosas que as fibras A. Vamos analisar agora um gráfico representando o estímulo do nervo do seio carotídeo de cachorro para a gente compreender o barorreflexo. Então, essa respectiva linha representa a pressão arterial e a frequência cardíaca, né, os pulsos. A primeira seta representa o momento de início de um estímulo elétrico no nervo do seio carotídeo. Perceba então que logo após o início do estímulo, há uma queda da pressão arterial, bem como uma diminuição da frequência cardíaca. Quando o estímulo no nervo do seio carotídeo é cessado, a pressão e a frequência cardíaca voltam a aumentar. Isso indica que o estímulo dos barorreceptores arteriais aumentam o tráfego de sinal para o tronco encefálico no núcleo do trato solitário, que então aumentam a atividade vagal parasimpática. Olha só o registro abaixo. Então, quando a atividade vagal parasimpática aumenta, como a gente pode observar no seguinte registro, a atividade simpática diminui, o que consequentemente diminui a frequência cardíaca e também há uma diminuição da atividade simpática periférica, o que consequentemente leva a um aumento na perfusão arterial, ou seja, isso indica que houve uma vasodilatação, ou seja, o barorreflexo é, portanto, um amortecedor contra mudanças agudas na pressão arterial. Então, para a gente sintetizar, o aumento da pressão arterial distende os terminais axônicos dos barorreceptores no seio carotídeo. Estes disparam um potencial de ação pelo nervo glossofaríngeo, que no tronco encefálico, lá no núcleo do trato solitário, aumentam a atividade parasimpática no coração, que consequentemente desencadeia uma bradicardia, isto é, uma diminuição da frequência cardíaca, bem como há também um aumento da atividade parasimpática para os vasos, o que consequentemente reduz a resistência vascular. Associado a isso, há uma diminuição da atividade simpática para os vasos sanguíneos, bem como uma redução da atividade simpática cardíaca. Já a hipovolemia desencadeia uma queda do volume sanguíneo e, consequentemente, uma queda na pressão arterial. Nesse caso, há uma queda no tráfego de sinal dos barorreceptores para o tronco encefálico,
o que consequentemente causa o efeito inverso, ou seja, um aumento da atividade simpática e uma diminuição da atividade parasimpática. Desse modo, a atividade simpática se sobressai e, consequentemente, há uma taquicardia, ou seja, um aumento da frequência cardíaca, e há também um aumento da resistência vascular. Além disso, a atividade simpática aumenta a secreção de adrenalina na medula da adrenal e nos rins a ativação dos receptores alfa-adrenérgicos no túbulo contorcido proximal estimula uma maior reabsorção de sódio e a ativação dos receptores beta-1 adrenérgicos presentes nas células justaglomerulares estimula a liberação de renina, que consequentemente leva à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Isso tudo proporciona um aumento generalizado na resistência vascular. Agora, uma observação importante: o ponto de ajuste do reflexo é reduzido pelo envelhecimento e pela hipertensão crônica, uma vez que esses barorreceptores se adaptam. Além disso, a distensibilidade da parede arterial, especialmente no idoso, diminui devido à perda de elasticidade, que consequentemente interfere na sensibilidade desses barorreceptores. Agora olha só, a ortostase causa uma hipotensão postural inicial, hipotensão que em indivíduos saudáveis é corrigida rapidamente pelo reflexo barorreceptor. Vamos analisar o respectivo gráfico. Quando o indivíduo está deitado, seja na posição supina, a força gravitacional se distribui de forma homogênea por todo o corpo. Desse modo, a frequência cardíaca, o volume sistólico, o débito cardíaco, a pressão arterial sanguínea, pressão sistólica e diastólica, bem como a resistência periférica total, permanecem relativamente constantes, como você pode observar. Quando o indivíduo muda para a posição ortostática, aqui está escrito inclinada, mas a gente pode considerar como sendo uma posição ortostática, a gravidade faz o sangue se acumular nas extremidades inferiores. Esse acúmulo cria uma súbita redução do retorno venoso. Consequentemente, o enchimento ventricular diminui e, portanto, o volume sistólico diminui e, consequentemente, há também uma diminuição do débito cardíaco. E uma vez o débito cardíaco diminuindo, a gente pode observar uma súbita queda da pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, o que é chamado de hipotensão ortostática ou hipotensão postural, certo? Então, o indivíduo ficou na posição ortostática, houve uma queda no volume sistólico
uma queda do débito cardíaco e, como consequência, uma queda na pressão arterial, tanto sistólica quanto diastólica, ou seja, uma queda da pressão arterial média. No entanto, essa hipotensão é percebida pelos barorreceptores e, como resultado do barorreflexo, há um aumento então da atividade simpática e redução da atividade parasimpática. Isso proporciona uma vasoconstrição nos vasos da musculatura esquelética, bem como no leito vascular esplâncnico, ou seja, nos vasos do sistema gastrointestinal. Ou seja, há um aumento na resistência periférica total. Esse aumento na resistência desvia o fluxo sanguíneo para as grandes veias, o que então aumenta discretamente o enchimento ventricular, ou seja, o volume sistólico, e aumenta também a frequência cardíaca devido ao aumento da atividade simpática. Essa combinação leva, por sua vez, a um discreto aumento do débito cardíaco e, com isso, a pressão arterial se restabelece, tanto a pressão arterial sistólica quanto a pressão arterial diastólica. Tudo isso busca preservar a perfusão sanguínea adequada para o cérebro. Quando a sensibilidade desses barorreceptores encontra-se diminuída, como por exemplo no envelhecimento, esse reflexo então pode encontrar-se mais lento, podendo o indivíduo sentir vertigem ou até mesmo levar a uma síncope, ou seja, uma perda breve da consciência, um desmaio. Essa aula você pode revisar pelas seguintes referências.